O que é destaque nesta edição? Amazonas tem 94.901 pessoas recuperadas da Covid-19 neste domingo, diz FVS. Secretaria de Educação inicia hoje a avaliação de verificação da aprendizagem com alunos do ensino médio. Brasil registra média de 963 óbitos todos os dias por Covid-19. Auxílio emergencial. Caixa paga parcela a 4 milhões de nascidos em setembro, nesta segunda-feira. Presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, diz que ameaças à democracia são retórica. Eleições americanas. Partido Democrata faz convenção esta semana para aclamar Joe Biden como candidato à Casa Branca. Final de semana violento com pronto-socorros lotados e muitas mortes. Crime misterioso. Homem é morto a facadas em apartamento na Zona Leste. Rapaz morre eletrocutado ao tentar retirar pipa de fio de alta tensão no Lírio do Vale. No Galileia, outro também morreu vítima de choque elétrico. Homem é morto dentro de casa com tiro na nuca no Gilberto Mestrinho. Briga em campo de futebol acaba em morte. Homem é assassinado com facadas no pescoço no campo do Ileia. Acidentes envolvendo motocicletas deixa mais 2 mortos. No São José, corpo enrolado em lençóis e dentro de sacos plásticos com pés e mãos amarrados é encontrado em porta-malas de carro após dupla tentar fugir da polícia. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor, com temperatura real de 37 graus e sensação térmica de 40. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover hoje 5 milímetros com temperatura máxima de 34 graus Celsius. O dia amanhece com 26 graus e 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 10 quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, 17 de agosto. Chegamos aos 229 dias do ano e faltam 137 para terminar 2020. Dia de São Roque. Também é o dia do pão de queijo e o dia do patrimônio histórico. Na mitologia romana era o dia de Vulcano, o ferreiro dos deuses. Esta é a edição 44.809 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada têm boa visibilidade e operam sem restrições. O que conta a história? 1833, início da primeira travessia em navio a vapor do Oceano Atlântico. 1940, primeiro concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é regida pelo Eugênio Ezencara. 1977, Jorge Amado lança o romance Tieta do Agreste, uma das obras mais vendidas do autor. 1979, fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa. 1998, então o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, admite que teve uma relação física imprópria com Mônica Lewinsky. No mesmo dia, ele confessa que enganou a nação sobre o relacionamento com a estagiária da Casa Branca. Agora 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. Uma embarcação foi flagrada na manhã de ontem com excesso de passageiros. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a CEPAM, o barco saiu do porto da Manaus Moderna, no centro da capital, em direção à praia do Tupé. Após denúncias, uma equipe da Capitania Fluvial da Marinha do Brasil chegou ao local e fez uma vistoria na embarcação. Constatada a lotação acima da capacidade autorizada, foi determinado o retorno ao porto e o desembarque imediato dos passageiros. Alberto Pellegrini, bom dia. Essa embarcação estava realmente superlotada, uma verdadeira irresponsabilidade. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você, meu amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, essa prática, né, sempre aí aos domingos, apesar da fiscalização aí da Marinha e de outros órgãos, Paulo, isso sempre acontece, né? Os barcos saem por volta de 10 horas da manhã, vão ali para a Praia do Tupé, para a Praia da Lua e outras praias com som ao vivo e geralmente assim, Paulo, com excesso de passageiros. Ainda bem que essa fiscalização está acontecendo para que um acidente grave não venha acontecer. Na volta, o negócio é muito pior ainda, Paulo. Alguns barcos ficam apostando por corrida e com a maioria dos passageiros completamente embriagados. Chamando a atenção dos motoristas que trafegam na Rodrigo Otávio durante as madrugadas, a via está sendo recapeada, Pellegrini, totalmente recapeada e pela Prefeitura Rodrigo Otávio. E os motoristas devem se acautelar. E o semáforo
da Rua Pará com Maceió também está apagado, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, né? Já é recorrente isso aí, né? Deve ser falta de energia. Aliás, Paulo, falta de energia foi uma constante ontem nos bairros da zona leste da cidade, né? Muitos bairros ficaram em aproximadamente 2 horas sem energia, casos como Conjunto Castanheira, Grande Vitória, Zumbi dos Palmares, Cidade do Leste, Jorge Teixeira, Santa Inês, Nova Vitória e outras invasões ali nas proximidades, Paulo. Gilberto Mestrinho também ficou sem energia, muita gente ligava para a nossa reportagem, para a reportagem do Jornal da Manhã, né, reclamando da falta de energia, com muito calor e a falta de energia também. Você falava de trânsito, Paulo, Rodrigo Otávio, sendo recapeado aqui, bom trabalho está sendo feito ali por parte da Prefeitura Municipal de Manaus. Semáforo apagado também, você já falou, e na Castelo Branco, Paulo, bem esquina com a Silves, tem um cano estourado, de grande proporção, né, de estar vazando água bem alto, Paulo, tá igual aquele chafariz grande, né, e a movimentação lá é muito intensa nesse horário, o motorista também tem que ter cuidado. Bandidos e traficantes sitiam o T3, Pellegrini. A reclamação e o pedido de socorro por parte das pessoas que têm que utilizar o T3. A bandidagem, a Secretaria de Segurança Pública, atenção, secretário Luiz Mar Bonatti, se precisa fazer uma operação com a máxima urgência e constante, principalmente no T3. Aqui no T1, quando funciona, ninguém nem fala. Mas no T3 realmente a situação é dramática, as pessoas reclamam, vivem aterrorizadas com os bandidos e traficantes que tomam conta do T3, Pellegrini. Pois é, Paulo, né? A T3 que fica na Cidade Nova, bem ao lado do Sexto DIP, né? Fica aí o registro, a bandidagem toma conta e é bem do lado da delegacia. E a Prefeitura Municipal de Manaus, Paulo, está trocando todo o gradil. Eu observava ontem, passei por lá ontem, Paulo Guerra, a metade de muro, um muro mais alto e um gradil totalmente novo que está sendo pintado pela Prefeitura Municipal de Manaus, a fim de dar maior segurança a quem está dentro do terminal. Porque era um gradil mais baixo, Paulo, e o bandido assaltava e pulava com muita facilidade ali o gradil do T3. Agora não, agora vai ter um pouco mais de dificuldade e com policiamento que com certeza será reforçado, vai acabar com a graça desses bandidos aí no Terminal 3, que não é de hoje as reclamações aqui no jornal, não, Paulo? Pois é, Pellegrini, há de se tomar também providências contra os vendedores ambulantes que também tomam conta dos terminais, né? Sim, Paulo, dos terminais e das ruas do centro da cidade, aqui nas proximidades do Colégio Dom Bosco, entre o Colégio Dom Bosco e o Colégio Militar, rapaz, não dá para passar, tipo assim, de 16 horas em diante, o passageiro, o ônibus, ficam disputando espaço com os vendedores ambulantes que tomam conta do local com carrinho de mão. Está se precisando fazer um choque de ordem aqui no centro da cidade para que se afaste os vendedores ambulantes. Daqui a pouco volta como antigamente, não é, Pellegrini? Ninguém pode mais andar pelas ruas da cidade. Pois é, infelizmente, Paulo, tem que ter uma solução, né? Ninguém é contra aqui o pessoal que está trabalhando, porém, está representando ali perigo, Paulo, tanto para o passageiro quanto para eles mesmos, vendedores, quanto também para o motorista, para o cobrador que está ali dirigindo o coletivo. Pellegrini, tivemos aí um final de semana muito violento, pronto-socorros lotados, muitas mortes. Daqui a pouco você vai contar tudo em detalhes, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, os pronto-socorros realmente completamente lotados, tivemos aí muitas operações da polícia nas ruas também, Paulo, ainda assim tivemos um número bem elevado não, tivemos sim um número de muitas mortes aí para o final de semana, Paulo, em relação ao final de semana anteriores. A polícia fez aí muita operação de fechar casas noturnas, de fechar baile no centro também, Paulo, passei pela sexta-feira, rapaz, ali pela Lobo da Almada, era por volta de 19 horas e o trânsito já estava interditado, já não passava ninguém lá para aquela área ali da área de descanso, para aquela área de diversão ali da Lobo da Almada. Pois é, Pellegrini, alguns bares também foram fechados no município de Iranduba nesse final de semana e providências serão tomadas para fazer um choque de ordem também lá no município, porque os bares funcionam, muita confusão. Deixa eu ver aqui. A polícia de Iranduba foi chamada para interromper um forró que acontecia, Pellegrini, em um bar na rua principal da cidade com música ao vivo e muita aglomeração. Os secretários de saúde, Hamilton Gadelha e Juvenal Praia, vão se reunir hoje
para tratar da construção de um protocolo sanitário para a reabertura das casas de shows, bares e também a realização de eventos culturais. Enquanto isso não acontece, a desordem é grande, não é, Peregrino? Já pensou, Paulo? Eu fico imaginando esse protocolo. Dançar forró com 1,5 metro de distância da dama do cavalheiro. Já pensou? Aí para tomar cerveja de máscara. Meu amigo, se é para fazer, deixar, então fecha logo de uma vez, porque o negócio, Paulo, não tá fácil. O pessoal tá desrespeitando bastante, realmente. Jogo do Flamengo no sábado, no Eldorado, Paulo Guerra, o que era aquilo? Completamente lotado e protocolo nenhum era respeitado. Pois é, Peregrino, esse protocolo realmente, como você fala, dançar forró a 1 metro de distância não dá, não é, Peregrino? Só nos tempos do twist, não é, Alberto? Que não é do teu tempo. Não, Paulo Guerra, né? Você era metido a dançar essas coisas já. Sim, com certeza. Paulo, dançarino, quem diria, rapaz? Pois é, Paulo Guerra, e não dá para dançar forró dessa forma, né? E as providências serão tomadas, esperamos aí, Paulo, que se chegue aí a uma solução, né? Para que tem também aí as pessoas que vivem, né? Da noite, os cantores de forró, as bandas de forró também, Paulo, que estão aí, tá todo mundo parado, todo mundo precisando trabalhar, mas tem também a questão do protocolo, né, Paulo, para que não venha esse Covid aí se afaste de uma vez da cidade. Até daqui a pouco, Alberto Peregrino. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, obrigado pela audiência aí, por todo o pessoal aí do transporte alternativo, pessoal do executivo, pessoal que está aí também do transporte especial, os trabalhadores do distrito que estão aí dentro dos coletivos, ouvindo o Jornal da Manhã. É contigo, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito anunciou que realizará entre os dias 26 e 29 deste mês o segundo leilão virtual de veículos. Serão 1.000 lotes à disposição, sendo 250 carros e 750 motocicletas. A partir de hoje, as pessoas já poderão agendar visitas ao local onde os veículos se encontram. A visitação estará aberta até o dia 25 de agosto. O agendamento pode ser feito por esse site da empresa responsável, www.leilãomanaus.com.br. IFAM implanta campus avançado em Boca do Acre. O município de Boca do Acre, a 1.026 quilômetros de Manaus, recebeu uma comitiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, capitaneada pelo reitor da instituição, Venâncio Castelo Branco, e pela pró-reitora de Planejamento e Administração, Josiane Faraco. A visita foi para implantar naquela cidade o campus avançado do IFAM, cujo funcionamento foi autorizado em dezembro de 2018 pelo então ministro da Educação, Rocieli Soares. Na mesma época foi autorizado o funcionamento do campus de Iranduba. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, em Boca do Acre serão implantados inicialmente os cursos técnicos pós-médio de administração e informática, com a oferta de 40 vagas em cada um, havendo possibilidade de ser ministrado também o curso de agropecuária. 10% das vagas serão disponibilizadas a estudantes do município de Pauini. O reitor do IFAM, Venâncio Castelo Branco, destacou as vocações econômicas de Boca do Acre e a sua importância para o Instituto. Um município importante, um município pujante, face à produção, face à questão das criações, não só a bovina, mas seus derivados, sua cadeia. Isso é muito importante para o instituto que desenvolve uma educação para a sustentabilidade e que vai de encontro às necessidades da região amazônica. A Prefeitura de Boca do Acre disponibilizou um imóvel para a instalação da área administrativa do Instituto Federal do Amazonas neste primeiro momento e uma escola com 9 salas de aula para o funcionamento dos cursos no horário noturno. Durante a visita à região sul do Amazonas, que terminou neste fim de semana, a comitiva do IFAM também esteve em Humaitá para tratar da oferta de cursos de graduação e mestrado naquele município. 6 horas 10 minutos em Manaus.
As inscrições para a prova de ingresso no Colégio Militar de Manaus serão abertas a partir do dia 8 de setembro e irão até o dia 2 de outubro, com provas previstas para o dia 17 de outubro. As informações foram divulgadas nesta semana no Diário Oficial da União. De acordo com o edital, serão ofertadas 25 vagas para ingresso de alunos do 6º ano do ensino fundamental e 10 vagas para alunos do 1º ano do ensino médio. As inscrições poderão ser feitas através do site do Exército ou do próprio Colégio Militar de Manaus, localizado na Rua José Clemente, Zona Centro, Zona Sul, e terão o valor de R$ 95. Para aqueles que quiserem solicitar a isenção da taxa, terão entre os dias 8 a 16 de setembro para realizar o requerimento. As matrículas serão feitas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021 para os alunos que forem aprovados. Os povos originários que vivem nas terras indígenas do Vale do Javari, no Amazonas, e de Tirius, no Amapá, estão recebendo assistência para ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Além de cestas de alimentos para garantir segurança alimentar, no Vale do Javari, que abriga mais de 63 comunidades de 9 etnias, estão sendo montadas 10 enfermarias de campanha para possibilitar o atendimento médico para casos leves e médios de Covid-19. Também foram montadas barreiras sanitárias na região próxima a São Gabriel da Cachoeira. As ações são intermediadas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e repercussão junto ao Ministério da Defesa, que disponibilizou o transporte aéreo para o envio de insumos às aldeias. A Arquidiocese de Manaus está convocando a imprensa para a coletiva às 9 horas de hoje no Centro Arquidiocesano São José, quando o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e representantes de algumas instituições apresentarão nota em que se manifestam contra os graves conflitos ocorridos em Nova Olinda do Norte, contra os moradores da região, principalmente indígenas e ribeirinhos. O Amazonas registra mais 671 casos de Covid-19 e total passa de 111 mil. Número de mortes chega a 3.483. Neste domingo, o boletim confirma a recuperação de mais 583 pacientes, chegando a 94.901, o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto inicia nesta segunda-feira a avaliação de verificação da aprendizagem do Amazonas com os estudantes do ensino médio que retornaram às aulas presenciais na semana passada. A avaliação é fundamental para definir estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem após o período de suspensão das aulas presenciais, quando os estudantes tiveram um acompanhamento remoto somente pelo projeto Aula em Casa. Polícia. Vamos aos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite que passou e as primeiras de hoje, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Policial Paulo Guerra no final de semana, noticiário recheado, muita gente dando entrada em pronto-socorro da cidade. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Várias pessoas deram entrada no Bico do Urubu no final de semana. Um homem deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando após o jogo do Flamengo. Ele estava assistindo o jogo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando se desentendeu em um bar com outro flamenguista. A porrada cantou, o pau comeu e ele acabou levando a pior. Apanhou o Paulo Guerra, caiu de cabeça, bateu na sarjeta e foi levado às pressas ao pronto-socorro 28 de agosto. Ainda do 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher deu entrada vítima de agressão física. Ela foi pra briga. Ela foi pra peia com outra mulher. As informações dão conta, Paulo Guerra, é que as duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. O homem, Paulo Guerra, que trabalha lá na área como vendedor de frutas. Aquele vendedor ambulante que sai empurrando o carrinho. Ele tem duas namoradas, Paulo Guerra, e as duas moravam numa vila de kitnets. Ele entregava a fruta para uma e para outra, até que as duas se desentenderam, foram para briga e por pouco não acontece o pior, que uma delas armou-se com um pedaço de pau, ainda chegou a dar uma paulada na cabeça da outra, mas pegou assim, sabe, Paulo, só escramelando assim o pé do vidro, pegou só de raspão. Ainda assim, ela teve que dar entrada no pronto-socorro. O vendedor de frutas saiu empurrando o seu carrinho em rumo ignorado, deixando as duas brigando, disputando o seu amigo.
Ainda, Paulo Guerra de Pronto Socorro. Pronto Socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade. Mais uma vez, teve o final de semana daqueles, Paulo Guerra, muita gente procurou atendimento no setor de urgência e emergência devido à confusão, devido à briga de trânsito. 2 homens se desentenderam na Alameda Cosme Ferreira por causa de briga de trânsito. Um fechou o outro, os 2 foram pro pau e um deles acabou levando um tobaço no nariz e teve que ser levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá foi verificado que ele teve fratura na venta dele, né, no nariz, e por lá ficou por um bom tempo até ser avaliado, até ter sido medicado, atendido, e acho até que vai passar por cirurgia devido a esse tubaço que ele levou no nariz. Ontem, na Max Teixeira, ali próximo à entrada do Manoa, 2 motoristas, um de um Jeep e outro de um Jetta preto, rapaz, um bateu no outro e eles desceram do carro e foram pra porrada, foram pra briga. Na hora, estava passando uma viatura da Polícia Militar. Se não é a viatura, algo de pior poderia ter acontecido. Os 2 galos, rapaz, mas os 2 foram brigar. Nenhum dos 2 sabia brigar, era só tapa no vento. Agora fala alto, um falava alto com o outro falava alto com um. Só miguelagem, ele sabe desses, não sabe, rapaz, negócio feio. É isso, tem aquilo, porrada mesmo, não, só teve assim um pra lá, outro pra cá, mas o negócio ficou feio, atrapalhou e muito o trânsito na Max Teixeira, o cara do Jeep e o cara do Jetta de cor preta, estavam brigando lá no meio querendo brigar, né, não sabia não, mas aquela briga de menino do interior. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Pronto Socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem de 23 anos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, deu entrada entre a vida e a morte. Ele chegou no Bico do Urubu, estava mais pra lá do que pra cá. É que ele levou uma violenta facada na barriga. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, era por volta de 18 horas de ontem, quando ele dava entrada lá no Platão Araújo. Um homem também, Paulo Guerra, vítima de bala, vítima de tiros pelo corpo, deu entrada no Platão Araújo entre a vida e a morte, no Bico do Urubu, graças às ações dos anjos da vida. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem agiram muito rápido no Platão Araújo e salvaram a vida deste homem e de outros tantos que deram entrada no Bico do Urubu nesse final de semana, como foi o caso de um jovem que deu entrada vítima de atropelamento de aproximadamente 17 anos de idade, chegou desacordado entre a vida e a morte, logo ele foi atendido, ele chegou no Bico do Urubu. Mas não é dessa vez que ele vai partir desta para pior, graças ao empenho e o grande trabalho dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Pronto-socorro Chapecó, esse localizado lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Um homem deu entrada para o Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã ferido a faca e foi muito bem atendido no Chapecó. Aliás, todos que vão ao Chapecó são muito bem atendidos. Uma briga generalizada entre familiares. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens estavam brigando, era primo, tio, sobrinho, genro, sogra, sogro, todo mundo na porrada. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área de invasão, ali nas proximidades da pista da raquete, bairro Nova Vitória. Uma família estava reunida. Na família, rapaz, tinha de tudo que não prestava. Uma família ordinária. Tinha traficante, tinha elementos que já foram presos, 2 estavam com tornozeleira eletrônica, uma, segundo as primeiras informações, é operária do amor, o pai é viciado em bebida e todos se reuniram ontem. No resultado não poderia ser diferente. Peia, porrada, teçado, pedaço de pau, tudo da mesma casa, tudo parente, Paulo Guerra.
tiveram que ser levados para o pronto-socorro. A família ordinária estava se divertindo, comendo uma banda de tambaqui, né, daquelas que passam no carro lá. Pagaram R$25 numa banda de tambaqui e tinha 16 para comer. Muita farinha, né, nesse negócio, e também muita cachaça, Paulo Guerra. Era consumido o camelinho, é aquela cachaça que vende, né, no corotezinho, com sabor de menta, e também o famoso corote, aquele, Paulo Guerra, e também uma ou outra cerveja de pobre. O que estava tomando mesmo era a cachaça, e o resultado não foi diferente. Muita briga, muita confusão, e por muito pouco não acaba em morte. Tem outros que são mais chiques, dia de sexta-feira, vão beber no shopping. E muitos enchendo a cara. É cachaceiro do mesmo jeito. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia. A polícia prendeu Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem que estava vendendo droga. Ele estava na área da zona leste da cidade e acabou, Paulo Guerra, sendo preso. Ele estava vendendo droga e foi contido pelos policiais da Rocan. O Corpo de Bombeiros, alô, Coronel Andrei Barbosa, do Corpo de Bombeiros, obrigado pela audiência. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado ontem para verificar o caso de uma mulher não identificada que caiu numa área de pedra. Segundo os bombeiros, a mulher foi encontrada com vida na área atrás do paredão lá que divide o complexo turístico, e a equipe resgatou a vítima e a transportou para o 28 de agosto. De acordo com policiais da 19ª SECOM, que são da área da Ponta Negra, o caso ainda está sendo investigado para descobrir se ela caiu, se foi empurrada ou se ela foi empurrada lá do local. O fato é que ela está toda quebrada, toda esfolada, levada para o pronto-socorro. A área de difícil acesso, foi preciso chamar o Corpo de Bombeiro para fazer o resgate desta mulher. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Um resumo do final de semana. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um homem não identificado foi barbaramente assassinado no bairro Gilberto Mestrinho. Ele estava em casa quando de repente alguém bateu a porta. Oi, cadê o fulano, tá aí? Quem é? É a morte. Quando ele abriu a porta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens puxaram ele para fora e deram um balaço, apenas um balaço na nuca da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável, profundamente lamentável, um caso que ocorreu a Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã no bairro Lírio do Vale. Um adolescente de apenas 14 anos de idade morreu eletrocutado. Ele morreu, Paulo Guerra, ao tentar retirar um papagaio de um fio de alta tensão. Ele subiu na laje de uma casa, Paulo Guerra, e pegou um escovão. Esse escovão de esfregar o chão, que parece uma vassoura, ele pegou esse escovão, e esse escovão tem um cabo de metal. Daí, Paulo Guerra, ele foi tentar tirar o papagaio com esse escovão. Acabou esse escovão pegando num fio de alta tensão e ele recebeu uma descarga elétrica fortíssima. Para ter uma ideia, Paulo, ele foi arremessado e ficou pendurado na grade da casa, numa cena terrível, lamentável. Isso aconteceu no bairro Lírio do Vale e nós lamentamos profundamente a morte desse rapaz de apenas 14 anos de idade. É mais uma vítima dessa brincadeira da morte que é o papagaio. Como é perigoso esse negócio, Paulo. E ontem, infelizmente, mais uma pessoa morreu, dessa vez um rapaz de apenas 14 anos de idade. O crime da mala!
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O corpo de um homem enrolado em um saco plástico, com mãos e pés amarrados, estava todo quebrado, sinais de tortura, assassinado a facadas, estava no porta-mala de um Celta, e nesse Celta haviam 2 homens que estavam trafegando pela área da zona leste da cidade. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eles estavam procurando um lugar com certeza para desovar o corpo desse homem. A polícia viu aquele carro e a polícia tem aquele faro. Policiais de Manaus são treinados. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os policiais da Força Tática resolveram pedir para que esse carro parasse. Eles não pararam, houve perseguição, eles bateram em outro carro e pararam. Daí a Força Tática chegou junto, foi revistá-los, foi revistar o carro. Quando abriram a mala, a surpresa macabra, o corpo de um homem já todo pipinado a faca, todo com sinais de tortura e amarrado, estava na mala do carro. Foi um grande trabalho da Força Tática, mais uma vez aí, tirando bandidos de circulação e com aquele, né, com aquela tino de polícia, com aquele faro, com aquela, sabe quando tem bandido, e aí rapidamente acionou aí fez parada para esse carro, mandou parar, deu sinal para que parasse, eles não pararam. Daí, meu amigo, com certeza tinha coisa ruim e não deu outra. O corpo do homem estava na mala de um Celta. Anderson Fernandes, de 38 anos, foi encontrado morto. É que Paulo Guerra, ele foi brutalmente assassinado a facadas no kitnet onde morava, no bairro Colônia Antônio Aleixo. A polícia está investigando o caso. Um homem desconhecido foi visto entrando, depois saindo desse kitnet. Ele era solteiro e acabou morrendo aí, infelizmente, a golpes de faca. Foram vários golpes de faca no corpo desse homem que estava no kitnet onde ele morava, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Morte na fronteira do Conjunto Ileia com o Planeta dos Macacos, lá na Redenção. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a confusão começou no campo do Ileia, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Marlene da Silva, de 32 anos, foi barbaramente assassinado após se desentender com outro peladeiro, com outro homem que estava no campo, um desconhecido da área. Marlene morreu com uma facada no pescoço durante a confusão. O bandido covarde, cruel, assassino, está foragido. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso, ao comando do delegado Paulo Martins. Deverá sim, ainda no dia de hoje, prender esse assassino, esse bandido, esse covarde que vai para um campo de futebol armado para qualquer tipo de confusão, fazer o que ele fez, matar. Bandido, desgraçado, cruel, covarde. Tomara que apodreça na cadeia. Enquanto isso, a família chora a morte do Marlene, que infelizmente morreu covardemente nas proximidades do campo do Ileia. Ele não queria mais viver. Um homem de 57 anos de idade resolveu cometer o suicídio por enforcamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as informações dão conta de que ele amarrou uma corda na cumieira da casa. A outra ponta da corda ele amarrou no pescoço. Olhou para um lado, olhou para o outro e se jogou nos braços da morte. Isso aconteceu no bairro Tarumã. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse senhor cometeu esse suicídio, mas as informações dão conta de que pode se tratar de uma percepção amorosa. Acidente de trânsito. Uma colisão entre um carro e a moto deixou o motoqueiro gravemente ferido. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os anjos da vida do João Lúcio fizeram de tudo para salvar a vida desse motoqueiro. Entretanto, ele não
resistiu aos ferimentos e morreu. Outra morte no asfalto, outra morte causada por acidente de trânsito envolvendo motocicleta na cidade. Como morre gente em Manaus devido a acidente de moto? Quando você vê um perneta por aí, pode perguntar, camarada, aqui é raso, aqui é fundo, pode perguntar. Foi moto, e dessa vez, Paulo, nem aleijado ele ficou, acabou morrendo. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era noite de sábado, e acabou morrendo na madrugada de hoje. Um motoqueiro de 23 anos de idade, ainda jovem, porém acostumado a fazer pirueta, segundo as informações, na área da zona leste da cidade. E dessa vez, ele acabou errando a manobra, bateu no carro e morreu. Outra vítima de choque elétrico. Um outro homem morreu vítima de choque elétrico. Trata-se de Charles Araújo da Silva. Ele, Paulo Guerra, recebeu uma violenta descarga elétrica e ainda levou uma queda de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ele ainda ficou vivo depois da queda. Foi levado rapidamente ao pronto-socorro lá do Galileia. Rapidamente ele foi muito bem atendido lá no SPA, melhor dizendo, foi muito bem atendido, fizeram de tudo para salvar a vida dele, mas infelizmente o choque, a descarga foi fortíssima e ele acabou morrendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada do agitado final de semana em Manaus. Final de semana onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. O passarinho da morte fez com que o IML bombasse no final de semana. PC, abre de novo aí, a PC e a Milton, o puleiro do passarinho. É contigo, Paulo Guerra. 6h37 em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, a Cristiane Sanches, investigadora do 14º DIP, na Grande Circular, que está aniversariando hoje, Jean Seixas, que está em Niterói, no Rio de Janeiro, assim como Dona Eusilete e a Elianilce, lá no Novo Céu. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro. Entre eles estão 97 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovado do 6º lote ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram benefícios suspensos. As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, lideradas pelas chinesas, apesar de persistentes tensões entre Pequim e Washington e dúvidas sobre a adoção de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos. Na China continental, os mercados ficaram em território positivo pelo terceiro pregão seguido, graças ao bom desempenho de ações financeiras e de defesa e após o Banco Central chinês fazer uma injeção de capital equivalente a 101 bilhões de dólares no sistema bancário do país. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 0,65% em Hong Kong. A bolsa japonesa foi na contramão nesta segunda, após dados fracos da economia doméstica, e o índice Nikkei caiu 0,83% em Tóquio. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada sobretudo por ações de grandes bancos domésticos. O Standard & Poor's ASX 200 caiu 0,81% em Sydney. As bolsas europeias abriram o pregão desta segunda-feira em alta, mas logo passaram a cair em meio a persistentes tensões entre Estados Unidos e China. 6h43 em Manaus. O Brasil registrou 582 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 107.879 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes nos últimos 7 dias foi de 963 óbitos. São 3.300
3.339.999 pessoas com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro volta hoje ao Nordeste. Ele participará da inauguração da usina termoelétrica Porto de Sergipe 1. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, crê que a democracia no país não esteja em risco e que as ameaças às instituições não se concretizaram. Realmente houve alguns momentos manifestações retóricas detratoras da democracia ou saudosistas de regimes ditatoriais, disse Barroso em entrevista ao programa Canal Livre da Band TV, exibida no início da madrugada desta segunda-feira. Como exemplo da retórica golpista, o ministro lembrou a manifestação de 19 de abril realizada na porta do Quartel-General do Exército em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, em que foi pedido o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Foi a única vez em que eu, em defesa das instituições, achei que deveria lembrar que a vida não funciona assim, disse Barroso. Foi a única vez que fui ao Twitter para comentar o fato político do dia. Naquele dia, o ministro escreveu em seu perfil na rede social que é assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Para isso, não me impressiono muito com as manifestações retóricas se os fatos da vida real estiverem ocorrendo como devem ocorrer, afirmou o ministro na entrevista à Band. A premier da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta segunda-feira no país que as eleições legislativas serão realizadas em 17 de outubro, 4 semanas após o previsto devido a um novo surto de Covid-19. Esta decisão dá tempo a todos os partidos para realizarem suas campanhas e à comissão eleitoral tempo suficiente para garantir que a eleição possa ser realizada, disse a premier. O PIB do Japão caiu 7,8% entre abril e junho em comparação com o primeiro trimestre devido ao impacto da pandemia, um resultado negativo histórico que se soma aos dos trimestres anteriores. A contração de 7,8% no segundo trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira pelo governo japonês, foi a terceira seguida. Tanques israelenses bombardearam nesta segunda-feira alvos do movimento islamita Hamas na faixa de Gaza, em represália pelos lançamentos de foguetes e balões incendiários contra o sul de Israel, a partir desse território palestino. Os tanques dispararam contra postos de observação que pertencem à organização terrorista Hamas na faixa de Gaza, afirmou o exército em um comunicado. O Hamas controla a faixa de Gaza. Começa hoje a Convenção Democrata de 4 dias, com discursos de Bernie Sanders e Michelle Obama. Joe Biden será nomeado oficialmente esta semana candidato à presidência dos Estados Unidos. A vice é a senadora Kamala Harris. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. A Aras vai analisar a ação que questiona impeachment de Witzel, comparecer até o fim de semana. Folha de São Paulo. Bolsonaro cobra de Guedes controle menos rígido dos gastos públicos. Ministro balança. O Estado de São Paulo. Delação de Palocci sobre Lula e BTG não tem prova, diz Polícia Federal. Jornal Central, Correio Brasiliense. Menina capixaba de 10 anos é levada a Recife para aborto. Hospital vira palco de confusão. Valor econômico. Fim do auxílio emergencial põe em dúvida o ritmo da retomada do PIB. Estado de Minas. Morre o ex-deputado federal mineiro Caio Nácio aos 33 anos. Jornal do Comércio no Recife. Novo estudo reforça a tese de que coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Fortaleza, Diário do Nordeste. Melhora da aprovação de Bolsonaro embaralha jogo das eleições municipais. Porto Alegre, 0 hora. Festa com cerca de 500 pessoas é interrompida por operação policial em Caxias do Sul. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral, apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.